A paz do Senhor, meu querido amigo, irmão, estudante da Palavra de Deus. Estamos no último trimestre de 2022, outubro, novembro e dezembro, e estamos no terceiro domingo do mês de outubro, dia 16 de outubro. E o tema é as abominações do templo. Texto áudio, profeta Ezequiel, capítulo 8, versículo 6, que diz: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Grande pecado, tanto do reino do norte, reino de Israel com capital em Samaria, como do reino do sul com capital em Jerusalém, foi a idolatria, a insistência do povo em ser idolátrico. Mas por que isso acontecia em Israel? Porque o povo de Israel entrou na terra, mas com o tempo ele começou a ser absorvido pela cultura dos cananeus, dos egípcios ou dos assírios, que realmente, eu sou da área de história, eu posso dizer isso para você, realmente a cultura do Egito antigo era uma das culturas mais sofisticadas da antiguidade. É como se fosse a influência de um país, que nem os Estados Unidos, sobre o Brasil. E nessa influência cultural estava muito interligada as expressões religiosas. Então é muito difícil você dissociar a cultura antiga da religiosidade presente naquela sociedade. E os filhos de Israel, quando abandonam a palavra, são presas fáceis para uma cultura mais sofisticada, mas extremamente politeísta e idolátrica. E todo mundo sabe que o ser humano quer tocar em alguma coisa, quer sentir em alguma coisa, quer ter algo como que mágico e místico para sua satisfação de alma. Quando se abandona o Deus verdadeiro, o homem fica tateando, à procura de algo para satisfazer suas emoções, seu íntimo, seus instintos. E o israelita antigo, ao abandonar a palavra, ao deixar de atender às orientações e aos mandamentos do Senhor, era uma presa fácil para um sistema mais sofisticado, sedutor, que era o antigo paganismo cananita ou das nações vizinhas de Israel. Verdade prática dessa lição: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Isso não é diferente em relação aos crentes. Quantas pessoas efetivamente nasceram de novo, liam a palavra, oravam, buscavam a presença de Deus, e hoje é um servo dos espíritos do mal. Eu sei, nós sabemos disso. Pessoas que outrora tiveram o novo nascimento, experimentaram a graça de Deus, mas ao abandonar a fé, as coisas de Deus, acabou caindo como uma presa fácil ao politeísmo pagão. E hoje não percebe, mas não tem mais o discernimento de espíritos. Aí já está naquela, não, já vai aceitando qualquer coisa. Não, são expressões, tudo leva ao mesmo Deus. Esse ecumenismo equivocado, condenado pela palavra. Porque a palavra de Deus é clara. A glória de Deus ele não dará a outrem. Então, infelizmente, a cidade de Jerusalém que foi escolhida por Deus, de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. O templo que Deus mandou construir pelo rei Salomão, e ali ele colocou o Shekinah dele, a presença dele. Agora, devido às abominações dos próprios sacerdotes, e claro, do povo do modo geral, trazendo as culturas religiosas pagãs das nações vizinhas, isso foi uma das maiores abominações, atrocidades espirituais feitas pelo povo de Israel
nesse caso o reino de Judá, onde o profeta Ezequiel está denunciando essa situação catastrófica. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Aqui foram colocados com versículos, mas todo o capítulo 8, né? Versículos 5, 6, 9 a 12 e 14 a 16. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário. Ezequiel 8:6, e disse-lhe, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então, o nosso textuário está no capítulo 8 do profeta Ezequiel, entre os versículos 1 a 18, quando ele vai falar das abominações no santuário, ou no templo de Jerusalém. Então ele inicia dizendo, vês tu o que eles estão fazendo? Então Deus revelou, Deus mostrou para o profeta Ezequiel o que os sacerdotes estavam fazendo. Hipocritamente, diziam que serviam a Deus, mas serviam a outros deuses, a outros espíritos. E ele usa a expressão as grandes abominações, algo abominável, rechaçado, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário, da minha casa. Então é Deus que está protestando, é Deus que está exortando. Mas verás ainda maiores abominações. Ezequiel 8:6. Então o profeta Ezequiel recebeu a ordem para observar os atos blasfemos daquelas pessoas. Atos de uma idolatria crassa, repugnante. E, lamentavelmente, dentro do templo. É muita falta de temor de Deus, né? Com uma pessoa dentro da casa do Senhor, local escolhido por Deus, onde o Shekinah de Deus repousou, tem coragem de fazer essas abominações. Isso aí é a natureza pecaminosa humana mesmo, né? O povo estava perpetuando muitas coisas odiosas, idolátricas, né? A nova versão corrigida, ela fala sobre isso, ela usa a expressão de coisas odiosas, né? A nossa fala de coisas abomináveis. Então o Senhor iria abandonar isso, o que vai falar a próxima lição, inclusive. A próxima lição, a número 4, vai falar, foi-se a glória de Israel, né? Então Deus iria abandonar, iria destruir o que ficou apelidado ou denominado teoria ou teologia do templo. Na cabeça daquele israelita, Deus era obrigado a guardá-los, mesmo eles sendo desobedientes, mesmo eles sendo idolátricos, mesmo eles fazendo todo tipo de abominação, Deus era obrigado a aturá-los. Sabe por quê? Porque na cabecinha deles, o templo de Deus estava lá, a casa de Deus estava lá, Deus tinha que proteger. Não é possível que Deus ia abandonar o seu santuário. Então o povo estava perpetuando muitas coisas odiosas e o Senhor iria abandoná-los. E como que ele ia destruir essa situação vexatória, abominável? Ele ia trazer os exércitos babilônicos para demolir, destruir, exterminar, tacar fogo na prática sincretista que os sacerdotes levitas estavam envolvidos. Porque isso chocou o profeta. O profeta Ezequiel ficou chocado. Ele não imaginava que atrás daquela fachada de piedade estavam práticas abomináveis. Nós temos que pensar nisso. Porque infelizmente hoje também existem pessoas que se intitulam pastores, pregadores da palavra, mas não vivem por trás. Debaixo dessa fachada existe abominação ao Senhor. Pessoas que fazem coisas terríveis por baixo da fachada religiosa. Em até certo momento ele consegue esconder, mas Deus revela. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó revela, lança luz sobre essa hipocrisia.
Então a gente percebe que a falta de temor de Deus até hoje, e naquela época não era diferente, se tem hoje pastores, graças a Deus que é a minoria, mas tem que prega e mostra um grau de santidade, de valores morais irrefutáveis, mas por baixo desse templo exterior há sepulcro, a carnalidade, a imundície, a abominação, a espíritos enganadores. Assim também os sacerdotes judeus, na base, na aparência, estavam ali sacerdotes de Deus, mas nas cavernas, por baixo, estava a idolatria. Então aqui há algo muito triste. Aquele ídolo justamente no templo, aquela imagem de escultura pintada, chocou o profeta Ezequiel. Porque no templo ter uma idolatria é muita falta de temor de Deus, né, irmão? Então Jerusalém se tornara um lugar de choques desgostosos, de conflitos, de contradição total. E o livro do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículos 16, versículo 16, informa que o Senhor, não muito depois, abandonou aquele local. O Shekinah, a presença de Deus, saiu a glória do Senhor. Por isso que eu disse que não é à toa que a próxima lição vai falar sobre o Yacabok, que é, foi-se a glória, saiu a glória. O templo outrora tão glorioso, consagrado a Deus, tornou-se um lugar sem glória. E em breve seria então derribado, destruído, queimado pelo exército da Babilônia. Então Deus revelou tudo isso ao profeta Ezequiel, que ele não habitaria mais naquele templo se a idolatria e outros pecados continuassem sendo tolerados. Então Deus está chamando nós também ao arrependimento, para deixar o pecado, para deixar a iniquidade, para deixar toda a obra da carne, todo tipo de expressão carnal, as coisas abomináveis. Nós temos que pedir: Senhor, lava o meu espírito com o teu sangue, a minha alma, o meu corpo, sonda, meu Deus. E não tem que permitir que a iniquidade venha reinar no seu coração. Tem que abandonar isso. Deus revelou ao profeta Ezequiel, deixou claro: não vou habitar no meio dessa pecaminosidade. Da mesma maneira, então, o Senhor Jesus declarou que as igrejas que se comprometeram com o mundo, com suas ideologias, com seus pecados, com as suas práticas pecaminosas, porque nós condenamos as práticas pecaminosas, não as pessoas. Pelo contrário, as pessoas nós chamamos ao arrependimento. Mas todas as igrejas, todas as pessoas que desprezam o ensino da Bíblia, ou que toleram a imoralidade, ficarão sem a presença do Espírito Santo. Vira um clube. Tem igreja literalmente que é um clube religioso. Não tem mais a presença do Espírito Santo, por causa da abominação, por causa de se comprometerem com o mundo e tolerarem toda a prática de pecado, que a Bíblia condena. A Bíblia diz que essa gente não terá espaço no reino de Deus. Apocalipse 2:3. Não tem espaço no reino de Deus, porque isso é abominável ao Senhor. Palavra forte, né? Abominação. Uma palavra muito forte. E o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, o último livro da Bíblia, no seu capítulo 2 e versículo 3, diz claramente, na verdade ele está falando da carta aqui à igreja de Éfeso, né? Ele fala, mas o que eu gostaria de refletir com mais propriedade é o capítulo 22. Capítulo 22 do livro de Apocalipse, versículo 14, diz: bem-aventurado
aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então é uma palavra séria que está exarada no livro da Revelação, nos exortando a não permitir, em hipótese alguma, que venhamos então nos envolver com essas coisas. Apocalipse 2:3 diz: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então é uma exortação bastante forte, né? uma exortação, e ele fala: e sofrestes e tens paciências, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Então é uma advertência do Senhor Jesus também para nós, porque assim como aqueles sacerdotes levitas, na face, na superfície, ofereciam um culto ao Deus vivo, mas no oculto, no submundo, estavam adorando ídolos. Que Deus nos livre, que os pastores e que nós, servos de Deus, desse tempo presente, possamos viver o que pregamos e pregarmos o que vivemos. Que sejamos luz do mundo e sal da terra na sua plenitude. Sermos o mesmo na superfície como internamente, e não fazer teatro, expressar uma possibilidade e viver outra. Que Deus nos livre, que o sangue de Jesus nos purifique e tenhamos comunhão com Deus para vivermos em novidade de vida. Introdução da lição de número 3. Essa profecia de Apocalipse, esses capítulos iniciais, a gente chama isso de literatura apocalíptica. Se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. Então o livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse gênero literário. O profeta Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com as profecias apocalípticas do capítulo 1 e 40 a 48, além dos capítulos 8 a 11. O capítulo 8, onde está o nosso texto áureo, inicia com uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações que estavam sob a superfície do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações, dessa idolatria chocante. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro ponto dessa lição é sobre a visão. 1.1, trata-se da segunda visão. Então, as visões do capítulo 1 até o capítulo 11 são partes de uma única percepção literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão, aquela visão da carruagem da glória de Deus. Então, em Ezequiel capítulo 1, versículo 2 diz: no 5º ano do cativeiro de Joachim, que é Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º, Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo de Jerusalém, o que justifica a razão da ira divina, do juízo divino sobre os habitantes de Jerusalém, capítulo 8, versículo 18. Essa data é importante, porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos na ocasião da palavra da visão. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos do profeta Ezequiel.
Mas isso também não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Ezequiel, capítulo 8, versículo 18. 1.2. As visões das abominações do templo. Bom, a visão então do capítulo 8 destoa das demais visões. Pode olhar, as demais visões do profeta Ezequiel são diferentes, inclusive de outros profetas do Antigo Testamento. Ele foi pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então, se você ler o capítulo 8 do profeta Ezequiel, tá? O capítulo 8, ele inicia dizendo: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no primeiro dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Deixa eu aproveitar aqui, alguns judeus e estudiosos acham que daqui que surgiu o Sinédrio. Acho que é aqui que surgiu aquele grupo de anciãos que passou a julgar Israel. Parece que aqui é o embrionário do Sinédrio, né? O embrião. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e os seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de ambar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Olha, que coisa tremenda. Então ele foi levantado pelo Espírito entre o céu e a terra em Jerusalém. E as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo, e até mesmo num contexto mais lato, né? Ou seja, escatológico, que estava por vir. Daniel teve visões de coisas futuras também. Pode olhar o livro de Daniel, capítulo 7, por exemplo, capítulo 8, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Presente, passado, presente e futuro. 1.3. Como entender as visões de Deus? Bom, Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo e outros incorpore, extracorpo, né? Bom, era uma visão em tempo real, está lá no capítulo 11, versículo 1, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, 8.3. E depois que ele retorna à Caldeia, capítulo 11, versículo 24. Então o corpo dele estava na Caldeia, né? Babilônia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João na ilha de Pátanos, Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição era inevitável e iminente. Resuminho do tópico 1, a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e também de outros profetas do Antigo Testamento. 2, segundo tópico, sobre as abominações, parte 1. 2.1, a imagem de ciúmes do versículo 5 do capítulo 8. Então, capítulo 8, versículo 5 diz assim: e disse-me, filho do homem, levanta-te agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Bom, o termo hebraico para ciúmes é kiná, significa zelo, ciúme ardente e ira. Essa imagem é Semel,
em hebraico, imagem ou ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como bosque poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Aserá. Está lá escrito em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 e versículo 7. Mas foi destruída essa imagem pelo rei Josias, 2 Reis 23, 3. Então muitos acreditam que nos dias do profeta Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. 2.2 O culto aos animais e aos répteis. Versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10, que coisa abominável. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Como eu falei aqui do Sinédrio, 70 homens. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Todo tipo de culto secreto não tem alguma coisa errada. As coisas de Deus são claras, transparentes. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava na câmara do templo. Versículos 7 e 8. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. Ora, todo mundo sabe que a zoolatria, idolatria de animais, significa o quê? Adoração aos animais. Os egípcios tinham a antropozoomorfia, animais, corpo humano com cabeça de animais, divindades do Egito. Eles achavam neles símbolos ou emblemas, receptáculos do poder divino. E 2.3, os 70 anciãos, aqui do versículo 11. O ancião em hebraico, zaken, literalmente idoso, em grego presbíteros, o mais velho. Ambos se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes, para os principais, para os líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há na Bíblia que indique ser uma referência ao Sinédrio. É de fato, não diz que é. Mas tem muitos historiadores que acreditam se tratar do embrião do Sinédrio. Né? Mas não é dogmático isso, né? Não podemos afirmar. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 passagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Bom, pelo menos parece, né? Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir o Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou uma filha que se apostatou da fé. Infelizmente, irmão, até hoje tem pastores piedosos, homens de Deus, mas que tem um filho atrapalhado, irmão. Filho que não dá lugar a Deus, então o diabo faz de gato e sapato, né? É muito triste isso, né? Mas tem pais que forçam a barra, o filho, só porque ele é pastor, ele acha que o filho é pastor também. Aí força o filho a ser pastor, ele não quer ser pastor, ele não tem vocação, não tem chamada de Deus, e o pai faz da igreja para ele, aí vem a tragédia, né, irmão? Aí vem a tragédia. Então o problema das classes sacerdotais era isso, que o filho era sacerdote, mesmo se ele não quisesse, mesmo que ele não tivesse vocação, ele era o sacerdote. Aí, irmão, é por isso que aparecem essas pessoas com aparência, parece que é uma coisa, mas no interior ele nunca quis ser aquilo. Ele tem outra visão das coisas. Isso é muito triste mesmo. Infelizmente, é algo em existência ainda hoje. Sinopse do tópico 2. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus
a afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. É uma coisa impensável. Como que você vai permitir a idolatria dentro da casa de Deus? É uma coisa sem precedentes. Terceiro tópico, sobre as abominações, mas agora a parte 2. 3.1. O chamado ritual de Tamuz, aqui escrito no versículo 14. Diz assim: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. Então, na crença pagã, era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo com o período das chuvas. Assim era a cosmovisão das pessoas seguidoras de Tamuz. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras, em favor da morte de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse. E quando era a ressurreição dele? Quando chovesse. As carpinteiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios, nos enterros, nos sepultamentos, em outros locais que exigia choro. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Em outras palavras, serviam a 2 senhores. Tem gente hoje que quer servir a Deus e o mundo, quer servir a Deus e a Tamuz, né? Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram o 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz. Pode ver, no hebraico, que corresponde ao mês de junho e julho, o mês de Tamuz. Porque a influência, babilônica. 3.2. Os adoradores do sol. Versículo 6. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Maiores abominações. Agora olha o versículo 16. E louvou-me para o átrio interior, a casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo de Deus, virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus, é uma abominação a Deus, uma provocação a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo do sol, Beit Shemesh, quer dizer, a casa do sol. É um termo traduzido por Heliópolis, cidade do sol, na Septuaginta de versão grega, Não confundir esse Beit Shemesh, casa do sol, com Beit Semes, que era uma cidade de Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico é Heliópolis, do grego, escrito na Septuaginta, que é o Beit Shemesh. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Amon-Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema, infelizmente, estava corrompido. Não havia outro remédio, a não ser a destruição do templo e da cidade santa. Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Não teve mais remédio. 3.3. Os anciãos da casa do profeta. Retornando, então, à abertura da profecia, capítulo 8, versículo 1, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que sucedeu Nabucodonosor no templo, mandou libertar Joaquim da prisão
e a mudar a roupa do seu presidiário, né? Os anciãos vinham em busca da palavra, com certa frequência, à casa do profeta Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam o profeta Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como também na cidade de Jerusalém. Então, resuminho desse tópico terceiro: Tamuz era o equivalente a Osíris para os egípcios, né? Que tem a ver com essa figura solar, né? Então ele diz assim: Tamuz era de Osíris pelos egípcios. Acho que foi errado aqui na lição, né? Tamuz era o equivalente a Osíris pelos egípcios. O sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Aí sim, né? Então você arruma aí sua lição, porque na lição está escrito assim: Tamuz era de Osíris. Não, não era isso. Tamuz era equivalente a Osíris, cultuado pelos egípcios, né? Porque o sol era cultuado tanto no Egito como na Babilônia. Finalmente, as considerações finais. Aprendemos com os 4 cenas do pecado cultico, né, que é idolátrico, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade, com a adoração e o estilo de vida, também para os dias atuais, pelos crentes de Jesus Cristo. Essa é a grande lição que temos aqui na lição de número 3. Servir a Deus com um coração sincero, com santidade, amor, temor piedoso. Que Deus continue abençoando a sua vida. E uma vez mais eu quero convidar você para entrar no meu site. Digita aí www.professoralberto.com.br www.professoralberto.com.br. Lá você pode baixar essa lição em Word ou em PowerPoint para fazer os slides. Pode adaptar, usa lá na sua sala de aula. Já que nós estamos estudando o profeta Ezequiel, no meu livro eu falo sobre algumas informações relevantes. Eu dou essa dica aqui, que uma das coisas que foi criada no exílio foram as sinagogas. E não somente isso, as sinagogas, mas também o surgimento da sinagoga, né? Eu comento ainda alguma coisa sobre a possibilidade do surgimento do sinédrio. Não podemos afirmar categoricamente, mas aqui eu tenho um capítulo que eu falo sobre esse assunto. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato aí no www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. E aí você pode também pedir esse segundo livro, Jerusalém no Imaginário Religioso. É uma bênção. Você que gosta de história, você quer estudar a Bíblia, então você pode entrar aqui, entrar aí no site e adquirir esse material, ele vai para a sua casa. Para encerrarmos, se Deus nos permitir, ano que vem, em novembro de 2023, eu vou levar um grupo de irmãos para visitar Israel. 9 dias. Custa $3.390. Tudo incluso, exceto o almoço, que cada dia nós estamos no local. Se você quiser viajar a Israel no grupo do professor Alberto, ligue num desses números aí da Renova Turismo e diga: eu quero viajar no grupo do professor Alberto. Você tem que falar, porque tem vários grupos lá. Então você tem que exigir: não, eu quero viajar em novembro, daqui um ano, porque você vai juntar dinheiro, você vai se preparar, se organizar. Daqui um ano eu quero viajar no grupo do professor Alberto. Então você que tem condições econômicas, invista em você. É um verdadeiro curso teológico, mas é também um passeio turístico, é também a oportunidade de visitar a terra do Senhor Jesus, onde Abraão esteve, a terra prometida, a terra onde mana leite e mel. Então, se você tiver condições econômicas e desejar fazer essa viagem comigo, se Deus nos permitir, novembro de 2023,
nós estaremos viajando para a Terra Santa e será uma alegria. Já tem vários irmãos e o meu grupo é pequeno, eu não gosto de grupo grande, exatamente para dar um atendimento especial. Então, se você tem recurso, se você tem desejo, liga ainda hoje, liga agora aí, para que você possa reservar a sua vaga e estar viajando no grupo do professor Alberto. Vai ser uma bênção, eu estarei com você falando, explicando com a Bíblia e vai ser uma maravilha. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.